Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje você vai conhecer um grupo de mulheres que, por meio de apoio mútuo, busca ajudar outras vítimas dessa doença que é uma das que mais matam mulheres no Brasil. Aqui no estúdio vamos falar sobre os preços de produtos típicos do São João. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que teve aumento no valor cobrado por cada item em relação ao ano passado. As comidas típicas foram as campeãs. Também vamos falar sobre teatro infantil. Em Maceió, um curso ajuda atores e o público interessado a se capacitarem nessa área. Vamos mostrar ainda o trabalho de um artista visual que usa o bairro histórico do Jaraguá como fonte de inspiração. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. São cerca de 57 mil casos novos todo ano. Em Maceió, mulheres que têm ou já tiveram a doença formaram um grupo para trocar experiências e informações sobre o tratamento e também seus direitos. A dona Ademilda ainda lembra a sensação desesperadora de receber a notícia de um câncer de mama. Eu gritei, meu Deus, me dê força e coragem. E fiquei assim, revoltada comigo mesma. Por que eu fui ter isso? Por que isso surgiu? Há 16 anos, a dona Tereza fez a mesma descoberta. Depois do tratamento, foi curada. Ano passado, aos 66 anos, outra vez a mesma notícia. Fiquei mais abatida do que da primeira. Porque eu pensava que não ia existir mais em mim. A gente sempre pensa assim, quando de repente eu descobri. O câncer de mama é o mais fatal entre as mulheres. De acordo com o INCA, são 57 mil novos casos todos os anos. O tratamento não é fácil, é doloroso, mas ele se torna menos difícil quando se encontra apoio. E foi exatamente o que a Tereza, a Ademilda e tantas outras mulheres encontraram no grupo Renascer, uma organização não governamental que nasceu para dar suporte a quem sofre com a doença. A gente caminha essa mulher para uma equipe multidisciplinar que possa dar uma assistência para ela, né? Fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, terapia ocupacional, enfermagem, assistente social, médico. O apoio as torna mais forte a enfrentar a doença. O grupo apoia você em todas as fronteiras, de você procurar um exame, ele ir buscar o exame com você. E principalmente, o grupo forma uma segunda família. Para conseguir todo o dinheiro que precisa, o grupo conta com doações. No entanto, elas nunca são suficientes. O brechó, organizado na sede, é quem ajuda a pagar as contas. A única renda que a gente tem, realmente, que eu digo que é segura, entre aspas, é o brechó, é a venda dos brechós. Então, por isso que a gente precisa de pessoas que doem para a gente, porque a gente tem que estar renovando isso o tempo todo, né? Então, a gente precisa muito dessas doações. Festa junina pede comidas típicas à base de milho, roupas características, fogos de artifício. Isso significa gastos a mais. E para piorar, teve aumento no preço cobrado por esses itens em relação ao mesmo período do ano passado. Os alimentos, os campeões, é o que mostra uma pesquisa divulgada pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas. Por isso, olha aquela velha dica de pesquisar antes de comprar. Aqui comigo no estúdio está o supervisor de pesquisas da CEPLAG, Gilvan Sinésio. Gilvan, o milho está mais salgado esse ano, né? Nós fizemos essa pesquisa abordando 4 grupos. O grupo de acessórios juninos, o grupo de vestuário, o grupo de comidas típicas e o tradicional milho. E que foi que você observou que está assim com a relação no ano passado? Em relação ao ano passado, por exemplo, no ano passado nós encontrávamos milho de R$15 e R$30. Esse ano estamos encontrando de R$20 até R$35. Quer dizer, aí já teve um aumento mais ou menos de quase 20% no preço do milho, né, nessa época. Agora, o que ocorre também é que, às vezes, na véspera e no dia, ele cai um pouco de preço, porque a oferta aumenta. Hoje mesmo já chegaram vários caminhões no mercado da produção e pode ser que até hoje ele esteja um pouco mais barato, mas na data da pesquisa que foi feita semana passada, ele estava a R$35 a mão de milho. É que é um produto perecível e sazonal, é, né? Isso. Que tem que ser vendido nessa naquela época, né? Isso. E como hoje é véspera, né? E amanhã é dia, talvez hoje o preço até 5 horas da tarde ainda esteja salgado. Depois
ele vai caindo naturalmente. E isso tem acontecido com outros itens, por exemplo. No caso dos acessórios, nós tivemos aumentos bastante significativos, que nós chamamos de acessórios. As bandeirolas de São João, que subiram 37,5%, enquanto que a gente teve uma inflação acumulada no ano de 8 e alguma coisa, 8,56%, 8,64%. A tiara também, o balão subiu 17%, as miniaturas de abano que servem para decoração subiram 13%. No vestuário, é um item que eu gostaria de chamar a atenção, porque nessa época você tem as roupas de xadrez, tanto masculinas, blusas de xadrez masculina e feminina, que fazem parte do uniforme de São João. Desses produtos tiveram aumentos muito significativos. A blusa masculina 21,10% e a de xadrez de adulto feminina 7,42%. O que é que a gente está dizendo ao pessoal? Você procure, geralmente você quer, às vezes você tem uma família, tem 3, 4 filhos, você pode até não sair caracterizado, mas você quer que eles saiam caracterizados. Então você precisa comprar roupas infantis também. O que é que você deve fazer? Procurar o artesanato. Nas feiras de artesanato, tanto aqui no centro como na Pajuçara, esses produtos estão mais baratos. E também são mais baratos porque são produtos que só se usam nessa época. Então eles têm que vender isso até hoje ou amanhã ou até no máximo São Pedro. Tem prazo de validade. Isso. Senão aquilo fica estocado e não vai servir para o outro ano. Então eles têm que fazer a desova desse estoque. Bom, agora isso vai de encontro à inflação e à chamada crise anunciada. Como é que se aumenta tanto? Especulação? Olha, desse instante eu vinha conversando com um técnico e ele vinha fazendo um paralelo que foge um pouquinho só do assunto, mas eu achei interessante. Ele disse, onde se planta milho verde, se planta feijão. Por que é que o milho verde só subiu, em média, R$ 5,00 e o feijão está subindo até R$ 100,00, até 100%? Aí a gente fica nessa dúvida. A gente não sabe realmente o que é que está acontecendo. As justificativas é a seca e tudo, mas é como ele disse, se no mesmo lugar se planta as duas culturas, por que é que uma cultura está com preço maior e outra com preço menor? Na verdade, o feijão, não tivemos nenhum problema de safra, pelo menos foi anunciado. O que alegam, não tivemos intempéries do tempo. O que alegam é que nenhum desastre grande. É que a região produtora daqui, que a gente não é autossuficiente, a gente compra fora, a gente compra de Irecê, na Bahia, muito, e lá realmente a estiagem está grande. E em outras regiões produtoras, como o Centro-Oeste, tem acontecido muita chuva. Aí nem muito sol e nem muita chuva não é bom para as culturas, tanto de milho como de qualquer outro produto desse tipo. Mas nada disso foi anunciado. Aí quando o consumidor vai comprar, é pego de surpresa. Então, qualquer um pode aumentar o produto e dizer, não, olha, lá em Irecê ou lá no Centro-Oeste... Hoje já está existindo, até saiu hoje, está em todos os canais de televisão, que o governo federal vai importar feijão. Vai comprar feijão da China e de outros países produtores para tentar fazer que haja essa baixa. Agora, isso chama muita atenção, porque geralmente a Conab tem um estoque regulador, né? E a gente não está vendo ninguém falar nesse estoque regulador. Não sei o que é que está acontecendo. Realmente, não seja preparado, né? Realmente eu não sei o que está acontecendo, eu não esperava. No caso do tecido, eu vi informações de que os fabricantes pararam de fabricar porque não estavam confiando no mercado e acabou o tecido. Não tem mais oferta de tecido. Então, a tendência com o aumento da demanda e a escassez de oferta, esse preço subir, né? A indústria têxtil, assim como a indústria automobilística, está passando por um processo dessa forma. A indústria automobilística, por exemplo, tem muitos carros nos pátios, então estão dando 60 dias, 80 dias, 90 dias de licença. E a indústria têxtil é a questão da matéria-prima, que eles estão sem matéria-prima para produzir. Aí fica difícil. Com isso, encarece o preço das bermudas, camisas, etc. Quem for procurar no mercado agora, né, eu falo mercado, comércio geral, essa roupa, porque tem muita gente que comprou tecido e já confeccionou. Isso. Roupa pronta tem, não tem tecido. Isso. Né? É o que está Talvez seja uma alternativa. É uma falta da matéria-prima. Para o consumidor, uma alternativa. Ao invés de comprar o tecido, já comprar ela pronta.
E no caso também, voltando ao São João, né, teve alguns itens, por exemplo, que chamou bastante atenção. Os itens que você usa no São João, como o leite que você usa para canjica, para tudo, o leite, de janeiro para cá, ele já acumulou 31,33% de aumento. Você comprava uma caixinha de leite normal a R$ 2,50, R$ 2,80, hoje está comprando a R$ 4. Quer dizer, está um acréscimo muito grande. Aí, quando você soma tudo isso, acréscimo no leite, acréscimo no açúcar, acréscimo na manteiga, acréscimo no milho, o seu São João vai ficar caro. É só reduzir na mesma proporção, né? Comer menos. Isso. Ou buscar vias alternativas, né? E também, novamente, voltando para o fato da família, que tem que comprar os fogos típicos dessa época, os fogos que mais aumentaram foram justamente aqueles que as crianças mais usam, como o traque, chuvinha. O traque, por exemplo, aumentou 20%, a chuvinha 17%. E os fogos em geral, que a gente usa, o foguete, né, que a gente chama, aumentou 16,7%. Quer dizer, a gente não está tendo, em nenhum dos itens do São João, a gente não está tendo nenhum item que tenha uma baixa significativa. E esses fogos, eles têm o mesmo prazo de validade, a mesma, enfim, a mesma rotatividade de estoque no comércio? E porque é o seguinte, hoje em dia, para produzir fogos, tudo isso é regulamentado, né? Então, geralmente, são indústrias que produzem. E elas usam insumos também trazidos do exterior para cá. E esses insumos são comprados em dólar. Os fogos são mais bonitos, né? Mas o preço é mais salgado. Porque como o dólar não está num valor, a gente vê assim, cair um pouco. Mas quando a gente diz cair um pouco a R$ 3,60, a gente tem que lembrar que há pouco tempo atrás ele não chegava nem a 2. O dólar estava sendo vendido a R$1 e pouco, R$2, agora está sendo vendido, chegou até R$4. Então, você compra a matéria-prima cara e você tem que passar isso para o consumidor. Regras da produção, venda, o comércio em geral. Com certeza. Gilvan, muito obrigado pela entrevista. Tá bom. No próximo bloco, o assunto é arte. Você vai conhecer um artista visual que tem como fonte de inspiração o bairro histórico de Jaraguá. E aqui no estúdio a gente conversa sobre pesquisa e criação de teatro infantil. O curso em Maceió vai capacitar atores e pessoas em geral nessa área. O pauta especial volta já.